veio para desfazer as sombras do inimigo. Jesus veio para realizar a obra perfeita e a única obra que poderia resgatar o ser humano. O único sacrifício perfeito que poderia agradar o coração de Deus. E ele estava indo ao caminho, à borda. Só que nesse dia, a Bíblia diz que Jesus, nosso mestre, aquele que é tão poderoso, pelas palavras, homens e mulheres eram curados, libertos. Pelas mãos dele, os milagres aconteciam. Você lembra que quando ele entrou naquela pequena cidade de Naim, havia uma viúva, o único filho da vida dela, sendo sepultado. Houve um encontro de Jesus com a multidão, com essa criança, e Jesus olha aquele defunto e fala para ele: Talita cumi, filho de ti, acorda-te. Jesus, com a única palavra, as coisas aconteceram. Ou seja, nos remete naquilo que Deus havia feito quando o mundo estava vazio, sem forma, o abismo predominava sobre a face da terra. Deus, ao nada, ele começa a criar o universo. É interessante que o livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, nos diz que tudo que nós enxergamos, que nós apalpamos, veio existir do nada. Ou seja, aqui você precisa ser muito crente para ter isso. Deus começou a falar com o invisível. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus disse: haja separação da terra seca e as águas, e isso aconteceu. Deus fala com a água produz em você todo tipo de peixe, e isso vai acontecer automaticamente. Deus fala da terra, terra produz em você todo tipo de árvores. Tudo que foi acontecendo, Deus foi falando. Ato de fé, poder na palavra de Deus. E a Bíblia afirma que o mundo que nós vivemos, esse universo, esse Brasil abençoado que nós enxergamos, foi criado simplesmente pela fala do Deus Todo-Poderoso, chamado o Elohim. E Jesus, quando esteve aqui na terra, ele começa a repetir a mesma coisa, os mesmos atos da criação. Quando ele chega no meio: quem tu queres? Eu vejo, eu quero ser curado. Ele fala: seja curado. As coisas aconteciam automaticamente. Mas neste dia é totalmente diferente. Porque creio que os discípulos, entre eles, começaram a dizer: quem é essa pessoa que encontrei? Não é aquela pessoa que anda em cima das águas que nós nos acostumamos. Não é aquela pessoa que estava deitada na polpa do barco, e quando fomos surpreendidos pela fúria do vendaval, ele se coloca de pé e fala pelo vento e pela tempestade: aquieta-te. A natureza obedecia a Jesus. Mas nesse dia, a Bíblia diz que Jesus estava angustiado, triste. O pavor estava dominando o coração do nosso mestre. A tristeza era tão aguda, no ponto da Bíblia dizer que ele estava prestes a morrer. Ou seja, Jesus poderia se suicidar. Jesus poderia morrer da depressão. E quando ele começa a vivenciar todos esses momentos, ele convida os seus discípulos. Ele vai a um lugar. Ele sempre gostava de ir, em Getsemane. Era o ato de Jesus ir até a um lugar onde eles colocavam as sopas. A Bíblia fala em Marcos
Marcos capítulo 1, verso 35. Todas as madrugadas, Jesus se levantava, ia a sós, e de lá ele suplicava ao Pai. Ou seja, era o hábito de Jesus passar horas e horas com a presença do Pai. E diante desses versículos, nós temos N lições, mas por causa do nosso tempo, eu vou resumir algumas lições que eu quero compartilhar com os irmãos. O primeiro princípio que aprendo com Jesus, diante desse cenário que ele está passando em Getsemane, dessa realidade que Jesus está passando, que nós precisamos saber que a vida é cheia de altos e baixos. Repita comigo: a vida, eu não te ouvi, você tem que melhorar. Você tem que me acompanhar, tem que ter certeza que está me acompanhando. Diga: a vida é cheia de altos e baixos. Você mandou? Muitos pensam que ser cristão é ser um super-homem, é ser uma super-mulher. Jesus está sofrendo aqui, havia nele a dupla natureza. Ele era um homem 100%, não esqueça disso. Ele era Deus 100%. Como homem, ele tinha sede. Como homem, ele tinha medo. Como homem, ele sentia fome. Como homem, ele dormia. Como homem, ele tinha todo tipo de fraquezas do ser humano, só que é diferente de nós. Apesar de ser homem, ele não pecou. Mas ele está deixando um ensinamento que a nossa vida ela é feita de altos e baixos. Ser cristão, ser filho de Deus, isso não quer dizer que nós estamos isentos dos problemas deste mundo. Em João capítulo 16, verso 33, Jesus já havia deixado uma palavra gravada que deve inundar o teu coração. Ele declara: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende um bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. Pois o que amém? Jesus está nos deixando um ensinamento como homens e mulheres. Nós teremos problemas. Vamos adoecer. A morte vai bater a porta da nossa casa. Seremos perseguidos. As tempestades da vida vão surpreender a nossa vida. Teremos medo. Vamos sentir o pavor na nossa alma. O cristão ele sofre como o ímpio também, que sofre. Mas só que existe a diferença em como sofrer. O cristão sofre junto com o sumo pastor. Nós passamos no meio do deserto e temos um Deus todo-poderoso que está conosco, que não nos abandona. Precisamos ter essa certeza. Por isso Davi, quando ele escreve o Salmo de número 23, ele começa a dizer: o Senhor é o meu pastor, nada faltará. Olha o verso 4. Olha o verso 4. O que a palavra diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A consciência da presença do sumo pastor, isso supria o coração de Davi.
veio aqui com Jesus me dizendo, apesar da dor, apesar da angústia, apesar do luto, apesar das dificuldades, apesar talvez de falta de emprego, falta do pão na nossa mesa, nós vamos enfrentar esses momentos. Mas uma coisa que precisamos saber: o pastor da nossa alma, ele está conosco 24 horas por ano. Ele está ao nosso lado. Precisa guardar isso. Vamos passar no deserto. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque eu sei que o Senhor está comigo. Deixa eu te dizer, quando a gente passa em tempos de luto, nós temos um Deus que é consolador. Ele nos consola em tempos de lutos. Quando a gente enfrenta a enfermidade, você precisa saber, nós temos um Deus que é Jeová Rafa. Ele é um Deus da cura. Ele que nos cura no meio das enfermidades. Quando enfrentamos guerras, perseguições, nós temos o general do exército que está conosco. Nunca estamos só. Mas é preciso saber que a nossa vida não é uma mentirosa. Não. Esse evangelho que pregava ali, venha para receber, venha para ter sucesso, venha para você ser sempre calmo, você sempre cabeça, você foi chamar ser cabeça, cabeça, cabeça. Não, o evangelho de Jesus é a renúncia à cruz. Mas enquanto a gente carrega a nossa cruz, nós temos o Espírito Santo do Senhor nos fortalecendo para que continuemos a carregar a nossa cruz até que Jesus venha nos buscar. Precisamos ter essa convicção. O segundo princípio que aprendo com Jesus é o princípio de oração. Jesus está nos ensinando. Ele passa esses momentos difíceis, não sentado, não murmurando, não questionando. Não, Jesus faz o contrário. Ele convida os seus discípulos, diz para eles o seguinte: gente, precisamos orar. Ele convida o grupo apostólico, vamos orar. A oração para Jesus era a vida. A oração para Jesus era estilo de vida. Lucas capítulo 4, nos primeiros versículos, depois do batismo dele, nós vimos que ele foi levado ao deserto para jejuar e orar. Passou durante 40 dias e 40 noites. Lá ele foi tentado ao dia. Ou seja, antes de começar o ministério dele, ele primeiramente começou com a vida de oração. Jesus, antes de escolher os 12 discípulos, ele passou uma noite toda orando. Antes de enfrentar a cruz, ele passou aquela noite orando. Quando ele esteve na cruz, pendurado, ele declarou 7 palavras. Uma das palavras, ele estava intercedendo a favor dos seus inimigos, a favor de nós. Hebreus capítulo 5, versos 7 e 8 traz para nós um outro relato que nos dias, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tem oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o poderia livrar da morte. Jesus, ele era um homem de oração. A oração era o ar espiritual que ele respirava. E você acompanha a igreja primitiva, os apóstolos aprenderam com Jesus. Fazem o quê? E eles começam a perseverar na oração. Uma igreja de joelho, uma igreja que busca o Senhor. É diferente da igreja do século XXI. Me perdoa com toda a sinceridade. A igreja do século XXI abandonou o ofício de oração. Nós não gostamos de orar. Ou
Não fomos ensinados o poder que emana na vida de oração. O que acontece é esse número que está aqui, quando se coloca de joelhos diante da presença do Pai. Nós não fomos, talvez, ensinados o que as orações dos santos produzem aqui na terra. Deixa eu te falar, Deus não faz nada aqui na terra se a própria igreja não buscar o Todo-Poderoso. Jesus convida os apóstolos, vamos orar. Ele está deixando um princípio para nós. Como Paulo escreve para o seu filho na fé de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, primeiro versículo, ele fala para ele: Timóteo, antes de qualquer coisa, faça orações, intercessões, súplicas, ações de graças por toda a humanidade, e principalmente por aqueles que ocupam o lugar de destaque. Porque eles entendiam o poder da oração. Jesus está nos ensinando, dizendo para mim, irmão cristiano, irmão Marco, quando passar no deserto da vossa vida, não passe tempo sentado à frente da televisão. Entra no seu quarto de oração e fala com o Pai. Quando a gente dobra os nossos joelhos, perdão, sabe aqueles orações das suas com o Pai? Eu e Deus, aqui está sofrendo, aqui está ferido, aqui está difícil, a situação da minha casa está difícil, os dois filhos, o meu esposo, emprego, situação do país, o cristão não pode passar tempo publicando nas redes sociais, isso e aquilo. Nós somos o povo de Deus. Temos que aprender a resolver os nossos problemas de joelhos na presença de Deus. Jesus está dizendo: quando a vossa alma for dominada pelo pavor, pelo medo, pela ansiedade, pelas preocupações, esqueça a vossa posição, esqueça o vosso status, esqueça quem você é na sociedade, esqueça quem você é na igreja. Jesus está dizendo: eu sou o mestre, eu sou o amigo. Mas ele era filho, ele era dependente do Pai, ele se inclinava para entender a vontade de Deus, e lá ele suplica, ele ora, ele passa a noite toda orando. Irmão, estou dizendo para vocês, não é roupa, é oração. Não era tempo ali de conversar, de trocar, fazer rifas, não, era tempo de consagração. Jesus estava conversando com o Pai, se é possível. Eu não estou dizendo que não quero viver esse momento, pelo menos me poupe um pouquinho dessa hora, mas ele deixou um ensinamento para nós. Sabe por que a oração? Quando a gente abre o nosso coração diante do Senhor, buscamos Deus, a paz que vem de Jesus começa a inundar o nosso coração. Não sei se você passa essas experiências. Quando você abre o teu coração diante do Senhor, você será diferente. Eu te prometo. Várias vezes a gente se depara com essa realidade, mas quando você se inclina na presença do Pai, a presença de Deus vai inundar o teu coração. E de repente, todo aquele elemento que estava no teu coração, na sua alma, Deus começa a remover aquele elemento, e a paz de Jesus, que excede todo entendimento, começa a preencher o nosso coração. E aí o povo começa a perguntar: como ele consegue suportar esses tempos difíceis? É porque existe um lugar perfeito, lugar de
com poder divino. A oração não é para todos, eu repito, a oração não é para os orgulhosos. A oração não é para aqueles que se sentem são grandes demais. Por essa razão que a igreja não ora. Por essa razão nós temos pastores que não oram mais. Eu digo isso até na nossa associação. Tem pastores que não sabem o que é jejum. Pessoas cheias delas. Uma igreja que não ora, não espera o poder de Deus se manifestar no nosso meio. Uma igreja que não busca o poder de Deus, não espera Deus agir e operar os milagres. Uma igreja antropocêntrica, onde o ser humano que reina não é o Cristo. Mas Jesus está dizendo nesta noite: vamos abandonar a nossa posição. Nos coloquemos no lugar de servo, de filho, para que você viva a intimidade com teu Pai Todo-Poderoso. Quando você começar a orar, você vai perceber muita coisa, não somente na sua vida, mas também no seu lar. Vai mudar. Jesus está dizendo, quando a gente ora, porque nós estamos dependendo do céu. Nós estamos dizendo para Ele: Senhor, eu não sei como liderar essa igreja. Senhor, eu não sei como alcançar a vida. Senhor, eu não sei como fazer isso. Senhor, eu não sei como tocar a alma do ser humano. Como nós não sabemos, não é a graça do Senhor inunda pelo nosso ser. Mas quando a igreja está cheia de mente humana, não há a graça divina. Quando a igreja está simplesmente trabalhando com a eloquência humana, você não espera o poder de Deus agir. Segundo isso, vamos recuperar a vida de oração. Por isso, o ministério da intercessão, quem que participa nas jovens? Não. Organizados? Talvez, mas talvez também não. Amanhã você encontra nesse ministério da intercessão, quem? Idosos, pessoas aposentadas. Porque a igreja pensa que esse ministério é daquelas pessoas que não tem nada para fazer. Não. A primeira coisa que deve ser feita na igreja é o quê? Oração. Oração. Quando a igreja abandona o ofício de oração, nós somos movidos pelas nossas emoções. Até as nossas escolhas se baseiam nas nossas emoções. Uma vez de lamentar, eu tenho visto nossos pastores, a gente caminha em qualquer lugar. Sábado ano passado, tivemos na PG, avaliando um outro pastor do Vento Presbiteriano, pastor Eugênio. Ele foi aprovado, agora é o pastor da Igreja Batista. Ele está trabalhando na PG. Mas hoje, às vezes, qual é o nosso intuito para nós queremos o pastor da igreja? PhD, psicólogo, filósofo, homem que tem domínio, mercado de trabalho. Nós esquecemos os requisitos mais importantes. Você pode ter um pastor que tem todos os títulos, todas as diplomas. É muito bom, o pastor tem que se preparar. Mas o que faz o ministério pastoral diferente não são títulos, não são status. É a comunhão com Deus. É a vida com Deus. Quando o pastor caminha nesse caminho que Jesus andou, você vai notar o fruto do Espírito Santo na igreja. Porque quem faz a igreja se multiplicar não são homens. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que age no meio. Posso ouvir amém? Eu falo o que Deus mandou. O terceiro princípio, através do tempo, nós temos a ceia, eu tenho que correr. Que eu aprendo aqui com Jesus é um princípio de relacionamento. Jesus poderia estar
solas lá orando. Jesus, ele convida aos seus discípulos. Os 12. Eu não sei se tinham deles lá. Mas quando ele chega em certo lugar, ele divide o grupo apostólico em 2 grupos. Ele convida João, Tiago e Pedro. Por quê? Esses 3 homens, eles tinham uma afinidade muito forte com Jesus. Mas também eram homens mais maduros no meio dos apóstolos. Mas o João era mais íntimo em relação com Pedro e Tiago. Jesus não conta para todos o que estava acontecendo com a alma dele. Ele convida os 3, deixa o grupo de 9 ou de 8, porque o traidor não estava presente. Ele leva os 3 à parte. E quando chega a Tiago, João e Pedro, ali ele conta para eles o que estava acontecendo. Ele fala para eles o seguinte: a minha mãe está triste. Por favor, porque eu estou sofrendo, eu preciso de vocês. Eu preciso do vosso apoio. Vigia comigo. Eu preciso da vossa ajuda. Ora comigo. Sabe o que Jesus está nos ensinando? Não se isole. Escute, irmãos. Você precisa de um irmão para você caminhar. Hoje é difícil encontrar irmãos na fé. Você me permite que eu deixe uma opinião? Me permite? É difícil encontrar os irmãos na fé que dão uma intimidade de amigos. Jesus vai dizer: assim esse casal abençoado também se intimam. A irmã precisa encontrar, além do seu esposo e seu primeiro amigo, precisa encontrar um verdadeiro amigo. Escute, não trairá uma amiga ou uma amiga. Um amigo é aquela pessoa que nós temos a facilidade de compartilhar as nossas dores e os nossos segredos. É aquela pessoa que nos ama, não é para aquilo que nós temos, mas para aquilo que nós somos. É aquela pessoa que caminha conosco, que ora conosco, que chora as nossas lágrimas, que nos apoia, nos abraça. Jesus, como que homem, está precisando de amigos. Quando você olha na Trindade, nós temos um Deus trino, dividido em 3, um único Deus, mas que se relaciona em si mesmo. Deus Pai como Criador, Deus Filho como Salvador, Deus Espírito Santo, aquele que aplica a obra da cruz nos corações do ser humano. Todos eles trabalham interligados, não estão separados. Jesus está nos ensinando: você precisa de um amigo de verdade. Não pode associar uma fé cristã. Existe fase da nossa vida, nós precisamos de amigos. Existem momentos da nossa vida, a liderança, os irmãos que estão à frente da liderança, você vai passar momentos de tribulação, de dificuldade, precisam de amigos. E esses amigos devem ser a resposta à oração. Deus tem que colocar pessoas certas ao nosso lado. Eu preciso de amigo, além da minha querida esposa, eu preciso de amigo. Eu sei, eu choro. Jesus está precisando de amigo para orar. Mas os amigos não queriam agir. Todas as vezes que ele voltava, pensando que estava intercedendo por ele, ele estava dormindo. Isso nos mostra a importância de ligação com ele. Apesar de tanta maldade, mas existem pessoas de bom coração. Existem pessoas que merecem a nossa confiança. Na sua última coisa, não pode ser qualquer pessoa. Por isso Jesus escolheu os 3. Pessoas maduras. Não podem ser bebês na fé. Tem que ser pessoas discretas nas circunstâncias.
mas que conseguem fechar a boca diante de todas as pessoas. Não ande sozinho. Se você não tem amigo, tanto na fé cristã como na vida profissional, você precisa orar para que Deus coloque uma pessoa certa ao seu lado. Posso ouvir amém? Amém. O quarto princípio que aprendo com Jesus, diante desse cenário que eu estou acompanhando, que os discípulos não poderiam interceder em favor do amigo, o que aprendo aqui? Apesar dos nossos relacionamentos, apesar dos nossos amigos, mas existe uma cruz, irmão cristiano, exato, existe uma cruz, o irmão vai ter que carregar sozinho. Existe um deserto que o irmão vai ter que andar sozinho. Existem as experiências que Deus vai te levar. Deus quer que você caminhe sozinho. Não vai ter amigo, não vai ter ninguém. Deus ele coloca amigos ao nosso lado para caminhar conosco até o certo ponto. Mas há um momento que ele remove esses amigos para que você aprenda a orar a andar sozinho. Tem coisas que Deus vai te falar, Ele não vai te falar no meio do povo, no meio do público, no meio dos amigos. Deus vai te falar quando você estiver a sós. Então entenda uma coisa: há caminhos traçados por Deus, você vai percorrer sozinho. Você vai andar sozinho. Por isso, às vezes acontecem situações na nossa vida, a gente fica se reclamando: me abandonaram, ninguém me ajudou, ninguém me viu, isso aí, não. Às vezes Deus permite essas circunstâncias na nossa vida, Ele sabe o que está fazendo. Lembra daquele paralítico da Bethesda? Há anos que estava lá, ele já foi esquecido do mundo. E Deus chega lá e faz uma pergunta: você quer ser curado? Senhor, eu não tenho ninguém. Não tem ninguém que me cura. Antes de chegar, já existem outras pessoas. Jesus não queria saber dessas experiências. Então se prepare. Se você tem a promessa de Deus na sua vida, se Deus tem algo a fazer na sua vida, tem caminho que Deus vai te levar. Você vai estar sozinho. Deus começou a preparar Davi sozinho lá no deserto. Você pensa que ele é em vão? Não. Cuidar das ovelhas do pai lá sozinho. Era uma vida a sós com o pai. Deus trabalhando com ele. Mas para a gente ficar, eu fiz essa viagem para chegarmos nessa oração de Jesus. A Bíblia diz que 3 vezes ele foi orando durante a noite toda, repetindo as mesmas palavras: Senhor, se é possível, afaste de mim esse cálice. E a última fase, ele muda a oração dele. Ele fala: não seja o que eu quero, mas que a tua vontade seja feita. Amém? Amém? Estão me acompanhando? Quando Jesus estava naquele jardim, nós estamos vendo o homem que está sofrendo. O homem está com pavor. O homem está com medo. Ele clama. Por que Jesus estava sofrendo? Como havia dito, ou no começo, que nele havia a dupla natureza. Ele era Deus, ele era homem. Como Deus, ele não estava somente enxergar aquele jardim onde ele estava com os discípulos. Como Deus, Jesus estava enxergando a cruz. Ele estava enxergando a agonia da cruz.
o sofrimento da cruz, a rejeição dos discípulos, o abandono dos discípulos. Ele estava enxergando aquela vergonha, porque para os judeus crucificar um homem quase nu na cruz é o sinal de maldição. E ele estava lá enxergando toda essa humilhação, a zombaria da cruz. E quando ele passa essa experiência toda, visualizando o sofrimento, e a parte humana de Jesus começa a sofrer, começa a ter medo. Ele fala: Pai, pode me poupar um pouquinho? Pode, pelo menos, avançar um momento, uma outra hora? Mas é interessante, alguns comentaristas dizem que quando ele faz essa oração, mas a parte divina dele, ele começa a visualizar além daquele jardim. A parte divina dele começa a visualizar além daquelas florestas. Ele encontra um povo. Ele enxergou uma multidão de ovelhas sem pastor. Sabe o que ele enxergou? Foi você. Foi você. E eu. Como ele nos viu? Nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos espiritualmente. E de lá ele percebe que a missão que lhe trouxe aqui na terra, ele morrer na cruz por causa dessa humanidade. E Jesus coloca de pé e fala com o Pai: Pai, não seja a minha vontade, mas a tua vontade deve se cumprir. Para essa razão que eu vim nessa terra. E ele se coloca de pé, ele se fortalece na presença do Pai. E ele vai, se encontra com os amigos e fala para eles: Você está dormindo? Agora, porque agora o inimigo está se aproximando. Ele chegar o tempo para o Filho do Homem a ser entregue aos seus inimigos. Eu queria chegar aqui para te apontar o sofrimento que Jesus estava sofrendo antecipadamente para te dar a vida eterna que você tem hoje. Toda essa agonia no Getsemane por causa dos nossos pecados. A Bíblia diz, 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, que aquele que não conheceu o pecado se fez o pecado para que eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus realizou uma grande obra de suportando toda a dor, toda a agonia, toda a rejeição, até no próprio Pai, para nos resgatar, para nos dar a vida eterna. E hoje nós temos a vida eterna. Hoje a gente pode cantar, sempre aquele hino que a gente canta: Foi na cruz, foi na cruz, onde o dia eu vi, meus pecados castigados em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri. Eu agora me alegro em Jesus. Você pode aplaudir, você pode dar os aplausos.
que Ele pagou o alto preço no meu lugar. Eu não temo mais a morte. A morte pode chegar para um cristão, como dizia o Billy Graham. Se um dia vocês ouviram o Billy Graham morreu, não acredite, porque o crente não morre. O crente ele muda do endereço. Se ouvirem que eu morri, aí fala para o povo que o Billy Graham mudou de endereço, saiu da terra, e ele foi se encontrar com o seu Senhor. Nós não temos mais o medo da morte, porque Jesus detonou e matou a morte, e Ele nos deu a esperança para uma vida eterna. Posso ouvir amém? Participar da ceia quer dizer isso, é trazer à memória tudo que Ele havia realizado na cruz. Participar da ceia é você convidar o ato de Gólgota, o sacrifício de Gólgota. É você trazer na sua memória tudo que Jesus passou, toda a humilhação, é seu lugar e é meu lugar. E talvez você esteja aqui nesta noite, ainda não se decidiu entregar a sua vida para Cristo. Ainda é uma oportunidade, porque o ser humano ser completo quando Jesus habita no coração dele. Eu quero convidar aqui a minha esposa, enquanto estará cantando, nos preparar para a ceia. Gostaria que você guardasse isso. Existe fase da nossa vida. Nossa vida cristã não é de roda, em altos e baixos. Jesus nos convida para uma vida de oração. Jesus nos convida para termos amigos de verdade ao nosso lado. Jesus, Ele traçou um caminho para você andar sozinho no deserto da sua vida, mas você precisa ter a certeza que Ele não vai te abandonar. Ele é seu pai, Ele é seu pastor, Ele está à sua frente para abrir o caminho, Ele está atrás de você para te proteger, Ele está aqui conosco, sabe? Ele, Jesus nos ama. Eu disse para uma família que eu discipulei, batizei, encontrar aqui, esse casal aqui, a família deles. As irmãs estão aqui, me disse, pastor, você que batizou meus familiares lá, discipulei toda a família, batizei eles, ganhei para Jesus. E ali passaram algumas fases, eu disse para eles o seguinte: não existe alguém que te ame mais do que Jesus. Você entendeu? Não existe. Você esposa, você filho, pai, não existe ninguém na face da terra que te ame mais do que Jesus. Ele provou isso pelo sacrifício dele. Por isso, eu quero te convidar a se colocar de pé.